Essa apresentação é referente à tarefa EAD da matéria de Patologia de Cabeça e Pescoço da disciplina de Patologia e Clínica Médica. Nosso grupo é composto por Eduardo Baumgart, Giuseppe Moresco, Isabela Contin, Isadora Krebs e Paulo Henrique Lemos. Nosso tema escolhido foi otosclerose. Utilizamos como base o artigo Juvenile Otosclerosis, A Case Presentation and Review of the Literature, obtido no Journal BMJ. O nosso caso é de um menino com 9 anos de idade, cuja queixa principal era perda auditiva. Ela era bilateral e os pais relatam que houve piora progressiva nos últimos 2 anos. O paciente relata ouvir melhor no lado esquerdo e tem a fala bem desenvolvida. O paciente não tem comorbidades ou procedimentos cirúrgicos prévios e não há casos na família de problemas auditivos. No exame físico foi realizada uma otoscopia, em que foi constatado uma otite média secretora bilateral. Os exames físicos cardiovascular, pulmonar, abdominal não tinham alterações. Nos exames complementares foram realizados uma timpanometria, onde foi constatado um padrão tipo B, ausência de complacência da membrana timpânica. Um audiograma que mostrou um gap aeroósseo de 45 dB na orelha direita e 22 dB na orelha esquerda. Ou seja, a criança tinha pior audição na orelha direita. Foi feita também uma tomografia computadorizada que não mostrou focos otoscleróticos ao redor da platina do estribo e nenhuma displasia congênita da orelha externa e média. Para chegar ao diagnóstico, precisamos considerar diferentes fatores que entrarão no processo diagnóstico diferencial. A criança tinha uma perda auditiva bilateral, progressiva e de início precoce. Essa perda auditiva pode ser de 3 tipos. Perda auditiva de condução, que é um resultado de problemas mecânicos ou lesões que envolvem a orelha externa ou média, prejudicando a condução do som. Perda auditiva neurosensorial, que resulta de lesões da cóclea ou da divisão auditiva do 8º nervo craniano. Ou transtornos auditivos centrais, que resultam de lesões nas vias auditivas centrais. O audiograma de tons puros permite diferenciar entre a perda auditiva de condução e a perda auditiva neurosensorial. E no nosso caso foi constatado que havia uma perda auditiva de condução. Os diagnósticos diferenciais para este tipo de perda auditiva são impactação de cerume, otosclerose, otite serosa, disfunção da tuba auditiva, otite média e disfunção da cadeia ossicular. Como pelo exame da orelha não percebemos impactação de cerume, podemos descartar essa hipótese. Para as demais alternativas, é indicada uma timpanotomia exploradora para fins diagnósticos. Após a constatação de otite média bilateral durante a otoscopia, o paciente foi submetido a uma miringotomia bilateral, com inserção de tubos equalizadores de pressão, e durante a cirurgia houve significativa aspiração de fluidos da orelha média. 2 meses depois, a criança voltou ao consultório e seguiu relatando perda auditiva bilateral, e o audiograma de tons puros demonstrou que houve apenas uma pequena redução do gap aeroósseo, 10 dB. A ineficácia deste tratamento, juntamente com a gravidade da perda auditiva e o seu caráter progressivo, levaram à suspeita de que a causa não estava limitada à otite média secretória. Descartada a suspeita anterior, foi realizada uma timpanotomia exploradora para determinar a causa da perda auditiva. Se observou a fixação do estribo no osso temporal, como demonstrado na imagem. Essa alteração é compatível com a suspeita de otosclerose juvenil. Também foi constatado que o nervo facial não estava comprometido, o que pode ocorrer nesses casos indica um prognóstico pior. O paciente seguiu para a cirurgia, que será abordada daqui a pouco. A otosclerose é uma displasia óssea encontrada no osso temporal, que resulta em hipoacusia pela fixação do estribo na janela oval. Caracteriza-se por áreas de reabsorção óssea por osteoclastos, seguidas de neoformação por osteoblastos, que resultam em um tecido ósseo de maior espessura, celularidade e vascularização. A doença é mais comum no sexo feminino e é rara em negros e chineses. Muitos caucasianos apresentam alteração histológica, mas não têm sintomas. A causa exata da displasia não é conhecida, mas existem fatores relacionados. São relatados casos severos de otosclerose familiar relacionados à mutação em um gene de colágeno, o COL1A1. Também se observa associação a infecções pelo vírus do sarampo, a doença de Meniere, a doenças autoimunes e a gravidez.
Na macroscopia, pode ser observado o sinal de Schwartz, também conhecido como sinal do flamingo rosa. Manifesta-se com hiperemia da janela oval, fruto da vascularização da lesão. Em relação à histopatologia, a lesão começa com a atividade dos osteoclastos, destacados na imagem, que reabsorvem o tecido ósseo, podendo deixar áreas mais basófilas, chamadas de blumentals. Conforme a lesão avança, há a formação de tecido ósseo denso, que resulta em desorganização do tecido, aumento do número de osteócitos e espaços medulares amplos contendo vasos e tecido conjuntivo. Estes espaços são substituídos por osso espesso, do tipo lamelar, com trabéculas e vasculatura reduzida. Essa lâmina é de um paciente de 80 anos com otosclerose na janela oval, envolvendo a fixação da porção inferior do estribo. Em relação ao tratamento, o mais aceito hoje é a cirurgia de estapedotomia, que consiste em desfixar o estribo do osso adjacente e substituí-lo por uma prótese, geralmente de teflon. No caso do paciente, esse foi o tratamento escolhido pelos pais. Também foi oferecido o tratamento menos invasivo, com o uso de aparelhos auditivos e a possibilidade de esperar para ver o desfecho com o crescimento da criança. O pós-operatório foi normal e com 3 semanas de cirurgia já se observou uma melhora significativa da audição, que aumentou com o passar dos meses. Concluindo, percebemos que a correlação entre história, inspeção e exames complementares conduzem ao raciocínio otosclerose. Neste caso, o diagnóstico foi dificultado pela presença de otite média secretora bilateral, o que levou a um atraso no diagnóstico final. O audiograma de tons puros é um importante exame para analisar o tipo de perda auditiva, sendo capaz de diferenciar entre as perdas por condução dos demais, como a neurosensorial, excluindo assim também outros diagnósticos possíveis, como a síndrome de Meniere e labirintite aguda. A realização de uma boa anamnese é fundamental para o diagnóstico diferencial, tendo em vista que a ausência de vertigem, zumbido e náuseas corroboram a hipótese de perda auditiva por alteração na condução. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho. Obrigado.